Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chá das Quatro. A desorganização das nossas casas pode levar à desorganização das nossas vidas. E é sobre isso o Chá das Quatro de hoje. Então, fique ligadinha. E hoje, para apresentar o chá ao meu lado, estão a querida Carla Passos e Isa Coimbra, mamãezinha recente. Isa, a gente sente sua falta, tá, Isa? Ah, eu também. Aí a gente fica assim, um pouquinho com a Lívia, um pouquinho com as amigas. Isso aí. Até a gente dividindo. Isso mesmo, mas é uma ótima função. Você está se dedicando a amamentar. E a gente sabe que isso é sublime, é um momento tão único, tão importante para você, tão importante para bebê. E a gente fica tão feliz de, apesar de você estar vivendo uma fase tão única na sua vida, porque você é mãe de 4, ainda está arrumando um tempinho para vir aqui apresentar o chá com a gente. Tudo de bom, mas tem que ter tempo para tudo, né? É verdade, tempo para tudo. Vamos conhecer a nossa quarta integrante de hoje? Vamos lá. Psicóloga, Lísia Junqueira atua há 15 anos em liderança, gestão e organização de empresas e instituições. Realiza atendimento a adultos e casais com uma visão sistêmica e transcultural. Serve como missionária no Ministério Oásis Anápolis, realizando também missões de curto prazo em outros países. Integra uma equipe missionária internacional de cuidado e saúde integral. Lísia ama contar histórias, conhecer outras culturas e se conectar com pessoas e propósitos. Pois é, gente, é a querida Lísia, que vem conversar com a gente sobre esse tema, organizar a vida, né, gente? Porque essa desorganização de fora... Vocês acham que a vida desorganizada é que desorganiza dentro? Ou o que está desorganizado dentro é que deixa desorganizado fora? Acho que é um pouquinho de cada um. A desorganização em qualquer lugar, ela contamina, né? É verdade. Eu não sei vocês, mas a sensação que me dá uma casa arrumada, organizada, é de descanso. Então, quando eu entro no ambiente, ele está limpo, ele está organizado, as coisas estão nos seus devidos lugares, aquela casa cheirosinha, imediatamente você relaxa, né? Ai, que coisa boa. Agora, tem gente que é indiferente a isso. Elas pensam que passa batido. Elas não fazem tanta questão. Mas a gente sabe que as coisas estão conectadas. O que vocês pensam sobre isso, gente? As coisas estão relacionadas, é fato. Mas o que nasce primeiro? O ovo ou a galinha? O que nasce primeiro? A desorganização por fora produz uma desorganização interna ou o que está por fora reflete o que está dentro? Eu acho que as duas coisas, e eu acho que o que acontece, na verdade, é que a gente acostuma com uma situação. Então, a pessoa acha que está ok, porque aquilo ali é o que ela está acostumada a viver. Mas se ela experimentar, conhecer o que o organizado, o que as coisas nos seus devidos lugares geram na vida dela, ela não vai querer mais aquilo, não. É igual quando a gente está acostumado com alguma coisa e vive algo um pouco melhor. É muito difícil a gente querer voltar para trás, mas antes a gente não conseguia ter essa noção. Verdade. Né? Então, eu acho que a organização, ela é algo que todo mundo precisa viver, externamente e internamente. E igual você falou, quando você não está bem, experimenta arrumar um guarda-roupa. Parece que você está se organizando por dentro. Isso é terapêutico. Uai, eu sempre tenho essa sensação de estou precisando arrumar um guarda-roupa. Falei, qual guarda-roupa que eu vou arrumar? Que eu estou precisando me arrumar por dentro, que eu estou me sentindo toda bagunçada. E a boca fala do que o coração está cheio, né? A casa revela como que tá, como que nós estamos, né? A gente acaba tendenciando, né, eu como psicóloga, para olhar o subjetivo, né? Começa aqui de dentro e tá lá fora. Mas realmente é um combo, né? É uma via de mão dupla, na verdade. Porque a gente observa, por exemplo, existem programas de TV que fazem aquela transformação total na vida das pessoas. E agora alguns canais de YouTube estão voltando lá onde a casa foi arrumada, organizada, limpa, ofereceram para essas pessoas uma outra realidade, Isa, mas chegou lá e estava tudo destruído de novo. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. A pessoa recebeu uma organização, alguém se propôs, vou arrumar a sua vida,
vou arrumar a sua casa. Ofereceu para ela uma estrutura reformada, bonita, limpa, organizada, diferente do que ela tinha anteriormente. Vocês acham que isso está conectado? E aí volta lá, algumas pessoas, quando você volta, tá uma desordem, às vezes até pior do que estava antes. E isso, nesse caso, por isso que eu acho que existem casos e casos, né? Não dá pra gente dizer que é uma coisa só, por isso que a resposta de vocês duas, não. Um pouco das duas coisas, porque eu acho que depende também de quem está desfrutando daquilo ali. Então, algumas pessoas, não todas, né? Quando se volta nas casas que foram organizadas e reformadas, tá tudo um caos. O mato cresceu, a sujeira ocupou. Isso gera até uma certa frustração. Puxa, a pessoa foi tirada daquele lugar e ela voltou para lá. Ela voltou para a desordem, ela voltou para a ruína. Então, nesse caso, vocês acham que tem a ver com o que está dentro, né? Com certeza, né? É importante pensar assim, mesmo que ela receba, né? Alguém foi lá e organizou. Qual que é a parte dessa pessoa para se envolver naquilo? E ela consegue manter? Porque a nossa vida é dinâmica, né? E a nossa casa também é dinâmica, né? Pulsa, né? Verdade. Quando você chega e tá lá tudo arrumadinho, daqui a pouco não vai ficar tão arrumadinho assim, não. Né? Não dura, né? Mas pulsa. Então, revela muito do que a pessoa consegue sustentar, né? E o tanto que aquilo é viável para ela também. Então, na medida em que alguém organiza, será que essa pessoa vai conseguir manter? E expressa muito, né? Eu vejo isso muito no consultório, o quanto que as emoções desorganizadas, né? Uma estrutura de personalidade ainda muito confusa, isso aparece naquilo que é propriedade da pessoa, seja o carro, seja a casa, né? Então, a gente começa, né? No consultório, a gente começa muito por cada caso é um caso. Né? Para compreender o que é que isso tem revelado, como que estão as suas emoções, né? E hoje a gente vive um cenário que tem muita coisa para nos distrair, né? A gente o tempo todo está sendo distraído, alienado da gente mesmo. E as pessoas deixam de se conectar. Ué, o que tem? O que eu estou sentindo aqui? O que eu estou pensando? Elas nem percebem o que está acontecendo com elas mesmas. E aí, vai perceber na casa? Uau. Né? Se nem aqui internamente. Né? E aí, como é que fica, gente? Porque assim, eu já tive as minhas experiências, até uma experiência minha bem famosa. Eu fui contar não como uma doutrina, né, gente? Mas como uma experiência pessoal. Foi algo que aconteceu comigo, não significa que vai acontecer com todo mundo. Foi uma experiência que eu tive. Eu era recém-casada, tinha poucos meses de casada. E na minha vida de solteira, minha mãe sempre foi muito linha dura. Graças a Deus pela dona Helena, viu, mamãe? Beijo pra você. Que me ensinava, né, a cuidar de uma casa e tudo. Então, desde muito nova, eu tinha responsabilidades com a casa. Então, eu cozinhava, eu arrumava, eu que faxinava a casa, né, e tal. Então, minha mãe trabalhava fora e eu ficava segurando as cordas aqui dentro de casa. E mesmo depois que eu já trabalhava fora, antes de casar, a minha mãe deixava a minha roupa para eu lavar no sábado, entendeu? Para não perder a prática, né? Autorresponsabilidade. Responsabilidade. Né? E foi maravilhoso, eu só agradeço a minha mãe por causa disso. Mas quando eu casei, foi um sentimento de liberdade. Agora eu faço a minha agenda. Vai ser do meu jeito. Então, meu primeiro ano foi caótico. Porque assim, eu arrumava quando eu estava afim de arrumar. E assim, eu arrumei um marido que me respaldava. Então ele falava assim, meu bem, faça o que você estiver afim de fazer. Então ele te validava. Ele me validava. Né? Então ele falou assim, tá tudo bem. Mexe, não. E muitas vezes eu falei, vou lá arrumar a cozinha. Ele falou assim, não, fique aqui comigo. Primeiro eu, depois a cozinha. E aí eu gostei, adorei essa ideia e fiquei nisso. Só que aí isso não se sustenta, né, gente? Então o que acontecia? Eu arrumava a casa, dava aquele tapa na casa, era facinho de arrumar, um apartamento pequeno, mas nas coisas maiores que demandavam mais esforço, eu ia procrastinando. Então, passar a roupa. Eu ia acumulando a roupa, lavava, passava, vou juntar para passar, porque economiza energia elétrica. Só que tem boas desculpas, né? A gente se sabota e inventa uma boa desculpa para a gente. E aí, o que aconteceu? Um dia de manhã, o meu marido saiu para trabalhar, e eu estava naquele madorna, né? Naquele momento intermediário entre o sono e eu estar plenamente acordada, né? E a minha percepção foi clara de um ser se erguendo da trouxa de roupa suja. O pessoal morre de rir, mas a minha experiência não foi nada engraçada. Foi dramático. Se ergueu daquela roupa suja e eu não conseguia abrir os olhos, mas a presença foi se aproximando da minha cama e é onde estava a minha trouxa de roupa para passar.
aquela trouxa assim, precisa da minha camisa. Eu ia lá, puxava a trouxa, aquela desordem de trouxa, ia lá, passava a camisa pro meu marido. Na noite anterior eu tinha feito isso, passava a camisa que ele ia trabalhar, e a trouxa estava lá, aquela marmota daquela trouxa toda. E aí, gente, a trouxa ficava dentro do armário. Na época o nosso armário não tinha portas ainda, só a estrutura do armário. E aí aquele ser veio e sentou na cama. Eu senti uma pessoa do meu lado, gente. Parecia que o João tinha voltado, mas não era o João, era algo maligno, porque eu sentia pavor, me arrepiava dos pés à cabeça, e eu queria que aquilo saísse dali. E eu comecei, Deus, tem misericórdia, eu comecei a clamar na minha mente, porque eu conseguia falar, minha língua enrolava. Aí, gente, a sensação é que minha mão saiu de dentro da minha mão e empurrou aquele ser. Como se empurrasse o peito daquele ser. Foi algo muito real. E quando aquele ser foi empurrado para trás, eu consegui falar, sentei na cama, mas aquela presença horrível estava dentro do quarto. E eu morrendo de medo. Levantei, troquei de roupa, casquei fora para casa da minha mãe. Falei, mãe, aconteceu um negócio bizarro, mãe. E eu fui contar para ela o que aconteceu. Ela falou assim, de onde que você falou que o bicho saiu? Mães pentecostais entenderão. Aí eu falei assim, dá trouxa de roupa suja, mãe. Ela falou assim, você volta lá e vai passar aquela roupa toda. Porque isso aí é demoninho de segunda categoria, mas eles gostam da bagunça, da desordem. Vai lá passar sua roupa. E você pode saber que você vai te dar uma preguiça de passar essa roupa, vai ser um peso, mas passa até a última peça. E foi dito e feito. Eu voltei morrendo de medo. Minha mãe orou por mim, falou, vai. Maior é o que está em você do que aquele que está lá na sua casa. Vai. Amém. É sua casa. O intruso lá é ele. Aí eu fui entrando dentro de casa, orando. Deus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Na minha imaturidade, na minha meninice, né? E comecei a passar a roupa. Gente, parecia um fardo. Passar cada peça de roupa parecia um fardo. Coloquei uma música. A gente falou aqui no programa sobre a música. Coloquei uma música de guerra, Carlinha. De guerra, para um louvor de guerra. Não me julguem, gente. Eu sou pentecostal. Aí comecei aquela música e comecei a cantar junto e tudo. E fui passando a roupa. E aquela dificuldade, quanto mais eu passava, mais difícil foi até a última peça. A partir daquilo, a minha vida mudou. Eu assumi uma outra postura. Mas o fato é que, na desordem, Jesus faz uma comparação nas Escrituras sobre uma pessoa receber uma libertação e aquela casa é limpa e adornada. Mas se ela não for ocupada pela presença do Senhor, aquele demônio que saiu dali, ele volta com mais 7 com ele. Né? Então, o próprio Jesus usou a organização como uma ilustração de uma realidade espiritual, né? Ou seja, ele não estava falando de uma casa propriamente dita, mas ele estava falando, quando você é liberto do seu pecado, da sua vida, das suas decisões erradas, é como se o Senhor entrasse e fizesse uma faxina. Ele vai tirar tudo que não presta e ele vai deixar a casa limpa e adornada. Interessante, o adornada é enfeitada com coisas boas, né? Adornada, bonita, bela. Mas ela tem que ser ocupada com a presença do Senhor, com a manutenção de uma vida com Deus. Com a manutenção, você falou de uma vida que pulsa, que é dinâmica, né? Sim. Então, dia após dia, eu estou organizando a minha casa e dia após dia eu estou vivendo aos pés do Senhor. E isso vai refletir nos meus relacionamentos e na minha organização, né? Eu queria contar essa experiência aqui como um start para o nosso pensamento. Vocês acham que onde tem uma bagunça, uma desordem, também tem uma atmosfera espiritual pesada? Eu acho demais. Eu acho que tudo, tanto que aquilo que eu falei, né? Quando você está precisando se organizar, você precisa externar, né? Para você trabalhar as outras questões. Agora, eu quero só trazer, porque você falou uma palavra que eu tô com ela assim, pulsando aqui na minha cabeça, e quando você falou, é isso. Eu acho que a questão é a manutenção, porque existem pessoas também que, por exemplo, tem as xícaras, o prato que é lindo, tudo que é muito lindo, e que não usa nunca. Por quê? Não, porque eu não posso sujar, porque... Então, a criança chega em casa, não brinca com os brinquedos, porque vai sujar, vai estragar. Eu acho que essa organização, esses extremos, essa organização está muito mais ligada a uma manutenção do ser, né? Uma manutenção que é constante, porque eu, Isa, me desorganizo
com a própria vida. Todos Chega nós, um bebê, todos nós. chega um bebezinho, ele Com a demanda. desorganiza a estrutura. Sim. Você casa, aquilo desorganiza a estrutura. Então, o tempo todo a gente precisa estar em constante manutenção dessa organização. O desorganizar em alguns momentos, ele vai ser essencial. Até Mas saudável. Até saudável. Sim, Você não espalhe os pode brinquedos, permanecer sim. nesse lugar. É vida na vida. É a vida. Os adolescentes. Espiritualmente, eu acho que esse peso é quando você não consegue sair desse estado. Aquilo é fixo, né? Aquilo é fixo. constante. Seja uma organização que não te deixa desfrutar, ou seja, uma desorganização que te faz ser escravo da sujeira, desse espírito mesmo, É como se você estivesse maligno, cativo, assim, né? Isso, desse lugar de cativo. E eu acho que é fico bem querendo ensinar isso para os meus filhos. Porque coisa desorganizada é o adolescente. Eu já é desorganizado Porque um ele pouquinho, também né? está vivendo isso, né? Então, você fala em termos de você- hormônio, do Você estirão, quer arrumar a cama. né? Não, pra que você tá arrumando cama, mãe? Eu vou deitar Eu vou nela dormir. Deitar de novo. Eu falei, meu filho, como assim? Eu já ouvi Não, muito isso. pior é isso não, que eles descobriram agora, um estudo recente, que não arrumar a cama faz bem. Eu Entendeu? não tô sabendo, tomara que não descobre pra isso mim não tão faz bem, cedo. não, entendeu? Pra mim não faz bem. Mas como Pra a mim gente está também num não. mundo em desordem, Pois é. esse tipo de conceito brota por aí. Vamos chamar uma personal organizer para essa conversa? Gente, vamos tirar as dúvidas Na hora com ela. certa. Vamos falar com a Nina. Ei, Nina, tudo bem, querida? Nina Soueiro. bem? Seja bem-vinda, minha linda. Nina, Obrigada. você está ouvindo a gente aqui no estúdio, não está? Nosso bate-papo? Estou. Pois é, a Carla levantou uma bola aqui ótima. Ela falou assim, como é que a gente faz com o adolescente? Às vezes, nós mães... A Isa também levantou. Meus filhos hoje são todos adultos, mas já foram todos os 4 crianças, como os da Isa são hoje. E a gente sabe que numa dinâmica de uma casa com crianças, a ordem é outra. É uma ordem, existe uma ordem, mas ela não é como as outras ordens, né? Tem os brinquedos espalhados no chão pela maior parte do tempo, depois a gente vai ajudando as crianças a organizar, até faz parte da educação das crianças, né? Brincou, agora é hora de juntar os brinquedos, de cooperar. Em casa tinha até uma musiquinha. Cata aqui, cata lá, vamos cooperar. Então, assim, a gente sabe que a organização ela é parte importante até mesmo desses valores plantados, de cooperação. Todo mundo usa uma casa, então todo mundo coopera na manutenção dessa casa, né? Como é que é a sua experiência como personal organizer? Você já pegou, assim, uns casos bem quase que impossíveis e conseguiu mudar a cabeça das pessoas? E até que ponto a organização, ela nos abençoa, ela facilita a vida? Nossa, vamos lá. Já peguei casos, eu não diria quase impossíveis, porque eu nunca peguei casos de organização, né, de desorganização crônica, que é um pouco diferente. E aí não é só o trabalho da personal organizer, né? A gente tem várias coisas que tem que caminhar juntas, né? Psiquiatra. Exatamente, psicólogos e psiquiatras. Então, isso aí, eu não costumo trabalhar nesse nível de desorganização. Mas já peguei, sim, vários ambientes que estavam muito, muito desorganizados. E na hora que você termina, que a gente entrega, a pessoa fica tão deslumbrada com aquilo, né? Uma sensação de bem-estar, de paz. Né? Vocês estavam falando aí de algumas palavras, eu acho que a palavra que eu gosto é paz. A organização, ela traz, né, essa paz. Ela muda o ambiente, né? Muda o ambiente. E uma coisa que eu costumo muito falar, que um dos objetivos principais da organização é a gente usufruir de tudo que tem. Porque na desordem você não enxerga, esquece de usar. Verdade. E eu gosto até de falar que nem sempre tem a ver com quantidade, sabe? Porque a gente tem essa ideia de que primeiro a gente desapega e tá certo, né? A gente desapega antes de organizar. Primeiro a gente destralha, mas às vezes as pessoas ficam... Gostei desse termo, com a ideia destralha. fixa de que é pouco. Gostei desse termo, destralha. Primeiro a gente destralha. Tira as tralhas todas. Exatamente, a gente não organiza tralha. Primeiro a gente destralha e depois a gente organiza. Mas às vezes as pessoas têm essa ideia de que a questão é ter pouco.
e só se tiver pouco é que funciona. Não é bem assim. Você pode ter, eu gosto de dizer, você pode ter 2 jogos de jantar e só usar um. E o outro fica ali guardado de um jeito difícil de pegar, esperando um momento especial que nunca é com a sua família, sempre, né, alguém, uma visita, e não usa. Mas você pode ter 10 jogos de jantar e cada dia usar um diferente na sua casa. Então não tem a ver necessariamente com quantidade, mas como que você usa aquilo? Como que aquilo é guardado, como que aquilo é usado, se está visível, se tem um lugar certo para voltar, né? Isso ajuda demais, isso é uma das coisas principais que a gente faz, é definir o lugar de cada coisa, para ficar mais fácil arrumar. Nina, dá pra gente uma dica de ouro. Qual é uma dica de ouro de uma personal organizer para as mulheres que estão nos assistindo agora, até para a gente aqui também no estúdio, mães de crianças pequenas, onde existem muitas demandas, né, e não dá para a gente ficar alisando a casa o dia todo, mas a gente quer ter paz, a gente quer ter um ambiente harmonioso, que remeta a bem-estar e tal. Tem alguma dica assim, do personal organizer que é de ouro? Você tem uma dica dessa para compartilhar com as mamães e com as mulheres que estão nos assistindo? Com os homens também, né, gente? Porque o homem também organiza, tá? Faz parte da família, né? Faz parte do lar. Faz parte da família. Sim. Bom, a minha dica é ter um lugar para cada coisa, porque tudo que tem um lugar definido volta mais rápido. Esse lugar não pode ser difícil de voltar. E com brinquedo, então, eu gosto das coisas sem tampa, por exemplo, caixa sem tampa para ficar mais fácil para voltar. Mas eu gosto de dizer que a gente tem 4 pilares na organização. O mais importante e principal deles é o princípio do endereço, é o pilar do endereço, que é definir um lugar para cada coisa. Depois disso a gente visualiza, tenta colocar de forma visível, para a gente não esquecer que tem. Depois a gente tenta colocar de forma mais prática, para ficar fácil de pegar e guardar. E por último a gente deixa bonito. Por último, a estética. Às vezes tem uma diferença interessante entre organizar e arrumar. E a diferença, arrumar é quando a gente está pulando esses princípios e vai direto ali na beleza, é deixar a casa bonitinha para receber uma visita, né, agradável aos olhos, mas dentro está tudo não tá organizado. É como tá organizar tudo é um sistema. Desculpa te interromper, é como estar bem maquiada e penteada, com colesterol altíssimo e comendo errado. Quando você tem um sistema, é mais fácil arrumar, mesmo que desarrume. Os brinquedos, eu tenho 2 crianças, eu tenho um de 6 e um de 4 anos. Então, mesmo eu não me importo de que eles tirem os brinquedos e espalhem pela casa. Mas na hora de guardar, é tão fácil guardar, porque tem lugar para cada brinquedo, está ao alcance deles guardar, que é mais simples. Se cada vez que eu tivesse que guardar, eu tivesse que fazer um quebra-cabeça e definir no momento de guardar onde que aquilo vai caber, seria mais difícil. Entendi. Então, o lugar das coisas voltarem tem que ser óbvio, definido e prático. Maravilha. Senão você fica com mais preguiça de voltar para o lugar. Isso até para nós adultos, né, Nina? Sim, para tudo. Para as crianças, mais ainda. Se tudo depender de você, se você que tiver que guardar, vai ser mais complicado. Então, aqui, por exemplo, os brinquedos que eles têm acesso o tempo inteiro, eles conseguem guardar sozinhos, não depende de eu fazer por eles tudo. Eu posso ajudar, mas eles conseguem fazer sozinhos, né? E posso dar uma dica para quem tem criança, não só para quem tem criança, mas principalmente. Por favor. Tem coisa que a gente não sabe onde guarda. Às vezes, sabe aquelas coisas que você acha no chão? Acha e fala, não sabe o que é? Você acha uma pecinha e você pensa assim, de onde que é isso?
E geralmente a gente pensa, no momento que eu precisar disso aqui, eu não vou saber onde está, não é? Uhum. Com criança, então, peça de um brinquedo, você não sabe de qual brinquedo é. Eu gosto de caixa de achados e perdidos. Muito bom! Uma muito caixa boa dica. simples. Sim. Você pode ter uma, por exemplo, na cozinha, na área de serviço, para casa em geral, e pode ter uma no quarto das crianças. Achou uma pecinha, achou um pedaço de qualquer coisa, não sabe de onde é, o endereço é a caixa de achados e perdidos. Porque quando você descobrir, você sabe onde procurar. Onde procurar. Sensacional, Nina. Muito obrigada pelas suas dicas. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos e que você ajude muita gente a organizar a vida. Obrigada. Um beijo para você, querida. Outra. Tchau. Não, que dica ótima, né, gente? Muito a caixa bom, de achados e perdidos. Não, na verdade, tudo demais. que ela falou ali, se você consegue internalizar, você realmente não organiza a sua casa, você organiza a vida. A não vida. é? Verdade. Quando você pensa, as coisas precisam ter um endereço. Eu fiquei pensando em coisas minhas, assim, sabe? Será os meus sentimentos, as minhas... Isso tudo eu consigo recorrer quando eu vivencio alguma coisa? Eu sei para onde ir, sabe essas coisas assim? Então é tão interessante como que eu acho que caminha muito junto isso tudo que a gente está falando aqui, né? Sim. Quando você organiza por fora e você consegue deixar isso te organizar por dentro, e quando você também se organiza por dentro e você consegue deixar isso também organizar a sua casa, os seus relacionamentos. Isso é muito precioso, né? Tudo Eu não isso aí. consigo fazer nada se não estiver organizado. Eu tenho esse problema comigo. Não sei se eu posso falar nem que isso é um Você problema, lava primeiro né? a cozinha e depois faz o almoço. Também. Tem que ser tudo. Na culinária a gente aprende, inclusive, a fazer o mise en place, né? Que é separar todos os ingredientes que você vai precisar. Então, assim, eu não sei fazer nada. Eu preciso de uma agenda para funcionar. Eu preciso de agenda e eu gosto de escrever também. Eu não gosto de agenda eletrônica, não. Eu tenho que escrever tudo. Eu sou mulher do papel, tudo meu no papelzinho, tudo organizadinho, tudo. Eu tenho essa mania de organização. Eu tenho até que me policiar. Porque eu tenho uma grande tendência a ser metódica. E isso pode virar idolatria, né? Porque eu só faço se for assim. Né? Aquela casa que ninguém pode mexer, né? A gente isso é torturante. Mas você sabe, quando eu tive não tem filho, vida. E quando eu tive filho, foi a melhor coisa. Por quê? Porque aí eu queria aquilo que você falou. Eu queria que o meu filho, ele curtisse a nossa casa. Então, eu não criei meus filhos guardando os enfeites. Eu criei meus filhos mantendo os enfeites nos seus lugares e ensinando para eles. Então, assim, o casamento, ele praticamente me educou em sair dessa rigidez. Agora, é interessante quando ela fala assim, né? A Nina fala, tem que ter lugar para voltar, né? Então, vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Tem que ter lugar para voltar. Tá gostando do papo? Então, fica aí, porque o Chá das Quatro vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Trembão é chá. Você gosta do Chá das Quatro? Pois é, a gente está começando o segundo bloco. Você que chegou agora, nós hoje estamos conversando sobre a organização. Ela tem a ver com a nossa organização interna, a organização da nossa alma, das nossas emoções. Ela reflete no ambiente onde a gente está vivendo. A gente está aqui no estúdio com uma psicóloga e a gente já conversamos com uma personal organizer. Agora, a gente no último bloco, a gente terminou falando uma dica da nossa personal organizer, que as coisas têm que ter lugar para voltar. Fico pensando nessa questão da subjetividade e da espiritualidade, né? Espiritualidade, a gente sabe para onde a gente pode ir. A gente tem lugar para voltar, para o colo do Pai. É né? verdade. Para dizer assim, Deus, não tá legal isso daqui, tá bagunçado aqui, tá bagunçado lá fora. Né? Então a gente pode voltar para o colo dele e ele, né, como príncipe da paz, né, o nosso conselheiro. E personal organizer, né? Ele vai organizando. Colocando tudo nos seus devidos lugares. E a outra questão é o nosso lugar, né? Enquanto subjetividade, né? E no consultório a gente trabalha isso, né? O que é que está sentindo aí? Porque às vezes as pessoas expurgam as emoções e projetam as emoções naquilo que é externo, né? Mas o que é essa raiva? Você pode sentir a raiva. Essa raiva diz de quê sobre você? Né? Agora, e aí é organizar, voltar para si. Você já foi procurado por alguém por causa de desorganização? Tipo, olha,
eu vim porque eu não consigo me organizar, isso está trazendo dificuldades para o meu casamento, meu marido não me entende. E você conseguiu achar um fio de conexão aí para ajudar essa pessoa? Sim. Sem citar nomes, você pode contar para a gente algum caso? Aparecem muitos casos na relação familiar, né? A relação de casal, a relação de família é um sistema. Né? E se tem uma função que está desajustada, as outras todas, né, vão em sequência de tabela, né? E então eu sou muito procurada por casais nesse sentido, também individualmente. Às vezes as pessoas, o individual não chega diretamente falando da desorganização, mas isso aparece, né? Tem casos, né, de depressão, tem casos de TDA, de TDAH, né? Quem tem esses transtornos tem uma dificuldade, né? E é uma dificuldade que muitas vezes ela vem acompanhada com uma disfunção psíquica mesmo, biológica. E aí é importante que a gente faça esse manejo em conjunto, em equipe, né? E muitas das coisas que a gente sugere vamos definir aos poucos pequenos passos mais firmes. Já ouvi isso de uma paciente. Aos poucos, uma rotina. Né? Para pessoas, por exemplo, que estão num momento de depressão, numa fase mais aguda, como é difícil arrumar uma cama. Como é difícil, às vezes, sair da própria cama. Né? E o quanto que isso ajuda a organização, ajuda. Recentemente, eu trabalhei com uma paciente essa questão do lavar louça antes de dormir. Que sensação boa acordar no outro dia com isso tudo pronto, né? E esse check, né? Tipo, eu realizei, nos ajuda a liberar o hormônio do prazer. Olha, né? Às vezes a gente fica buscando prazer em tantas outras coisas, né? Na alimentação, nas próprias redes sociais, né? Não fazer, executar, concluir algo também é fonte de prazer. Então a gente trabalha um pouco dessa psicoeducação, dessa compreensão e que aí é externalizado mesmo na rotina e nas relações. Eu estou entendendo, né? Que eu tenho muito desse hormônio aí. Você quer ter muito desse hormônio, eu sinto muito, assim, porque eu sinto muito prazer com tudo lindo, gente. Então, eu termino de fazer um treino e falo, ai, que nossa, delícia. que coisa boa, que sensação boa. É verdade. Sabe? Agora, eu achei interessante você falar do TDAH, né? Que tem mais dificuldade, né? Tem. E aí isso aparece muito nas relações familiares. Porque o meu filho tem TDAH. Então, assim, para estudar, criar uma rotina, é super difícil. É um desafio, né? Enquanto a gente está organizando as ideias aqui, nós vamos dar um tempinho aqui nessa nossa conversa, porque eu quero conversar com você, falando, colocar as coisas em ordem, né? Que tal você organizar a situação do seu imóvel? Você que comprou imóvel na década de 80, de 90 e até 2000 e fez contrato de compra e venda, aquele famoso contrato de gaveta, né? Você já deve ter ouvido falar. Mas não conseguiu a sua escritura pública do imóvel, porque o vendedor sumiu. Quantos casos assim, sumiu, morreu, e aí você quer assinar a escritura e regularizar o seu imóvel. E como que faz isso? Através da adjudicação. Oh, gente, esse nome é um trava-língua. Eu consigo falar nos bastidores, eu consigo falar adjudicação. Falou rapidinho aqui várias vezes. Várias vezes, mas na hora que liga a câmera, adjudicação compulsória. Pois é, o nome é complicado, mas é para facilitar a vida. Nesse caso, o juiz cumpre o papel do vendedor e assina a escritura no lugar dele. Assim, você regulariza o seu imóvel, valorizando em dobro o seu patrimônio e, sobretudo, não deixará problema para os seus filhos resolverem, né? Quantos BOs de família tem aí porque o imóvel não está em situação regular. Então, regularize o seu imóvel com a adjudicação compulsória. Bom, gente, chegou a hora do nosso contraponto. Vamos trazer um homem para essa conversa, né? Hoje com o pastor Alan Daniel. Falando sobre a organização, ela é muito importante dentro do casamento, dentro do relacionamento, na casa. A mulher tem uma percepção muito maior sobre isso. O homem, muitas das vezes, deixa de dar esse valor aos pequenos detalhes. Mas, na verdade, é muito importante para o andamento da casa, para os filhos, desde já, aprender a se organizar
não só dentro da sua casa, mas se organizar dentro da sua vida, né? Tem algo que eu acho muito interessante que quando você entra num carro e aquele carro ele está tudo desorganizado, cheio de coisas jogadas para lá e para cá, às vezes tem uma brincadeira que fala assim, gente, pelo carro a gente conhece a casa. E na maioria das vezes a casa está do mesmo jeito. E aí quando você vai conversar com a pessoa, você vê que ela está igualzinho, os seus pensamentos estão todos atrapalhados, e aí você vê que é algo que vem dela, vem dele e vai passando por onde passa, deixa esse rastro. Mas quando há organização, tudo vai bem, você acha as coisas, né? Você sabe aonde está, mas é algo que precisa ser conversado entre o casal, precisa ser dialogado e precisa ser feito. Então, nada melhor do que estar numa casa limpa, organizada, e não só isso também, organizado as nossas emoções, o sentimento, tudo isso faz parte do nosso casamento. É interessante que ele levantou uma bola que eu queria falar e ele já deixou a bola para a gente cortar. Porque é muito cobrado da mulher essa organização. Né? Mas a mulher é a dona do lar, ela que cuida, na maioria das vezes. Dela, né? A função é dela. E não é. Porque todo mundo usa, todo mundo suja, não é? Sim. A louça todo mundo usa, o banheiro todo mundo usa, a casa todo mundo desfruta dela. Então, na hora de manter essa organização, é preciso essa consciência e montar uma força-tarefa, inclusive delegando responsabilidades até para as crianças. Sim. Cada uma, claro, dentro da sua faixa etária e das suas condições. A partir do momento que a criança começa a andar, correr, brincar, se comunicar, ela pode também, né? Olha, você vai brincar com seus brinquedinhos e quando terminar você vai colocar os brinquedinhos aqui. Coisas simples que podem... A roupinha que você tirar e é suja, é naquele cestinho ali, né? E isso tudo vai ajudando a ordem da casa. Coisas simples, gente. Quando você levanta e vai dar eu chamo de dar um tapa na casa, né? Guarda a revista que está em cima do sofá, ajeita as almofadas. Agora lá em casa eu estou falando assim, gente, usou a almofada? Isso mesmo, usa. Põe no chão a almofada, abraça a almofada, assiste filme com a almofada, beija a almofada, faz o que você quiser com a almofada. Era para ser usada, não é para ficar enfeitando só. Mas acabou de usar, põe a almofada no lugar. É muito simples. Põe a almofada no lugar, faz aquela fofada nas almofadas, pronto. E não vai gastar tempo nenhum. Então, essa consciência é importante dela ser desperta na família, principalmente quando tem crianças pequenas, a família grande, e marido e mulher. Às vezes o casal se casa. Os dois trabalham fora, ainda não têm filhos. Aí ele chega, vai tomar um banho relaxante e assistir o jornal. E ela chega e vai fazer a janta. Aí não, gente. Isso não é questão de feminismo, não, gente. Isso é questão de compaixão, misericórdia, parceria. Parceria. Então, se todo mundo come a janta, não é minha habilidade principal cozinhar. Ok, então você lava a louça. Né? Vamos compartilhando as tarefas, porque a gente casou para ser um time. Né? E um time coopera um com o outro, joga a bola fácil para o outro, para a gente também ter tempo de desfrutar junto. Então, agora nós vamos assistir o filme juntos. Não é um assistindo o filme e o outro fazendo a janta, não é um lavando a louça e o outro assistindo o filme. Né? Vamos trabalhar juntos e desfrutar juntos, organizar juntos para desfrutar juntos. Né? Tem algum gatilho, assim, alguma coisa que quando está desorganizado te tira a paciência, ô Isa? Tipo assim, porque a desordem... Ela... aqui, olha, na verdade, não em algo específico, mas a bagunça, quando eu não consigo manter, assim, isso me tumultua internamente. Eu sinto que eu estou perdendo o controle das coisas. É o que a gente estava falando aqui. Eu já procuro e já não está mais naquela gaveta. Então, eu não tenho uma coisa específica, não. Mas eu acho que é todo esse movimento da casa, né? Quando alguma coisa eu vou percebendo que está fora do lugar, assim, não consegue fazer aquela manutenção, eu vou ficando inquieta internamente, né? Então você percebe que isso te estressa um pouco, né? Demais, demais. Não tem coisa pior que você tá procurando um negócio com pressa e não tá onde você deixou. Exato. Você fala assim, quem tirou esse negócio? Gasta energia, né? Energia psíquica e também, né? Sim. E você, Carlinha? A gente já está caminhando para o fim, mas deixa a Carlinha dizer. É a mesma coisa. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo organizar as coisas, eu não estou conseguindo encontrar. Por exemplo, eu guardei a coisa, organizei tudo. Aí chega a pessoa, em vez de manter aquilo que você fez, vai lá e guarda de qualquer jeito. Aí na hora que você precisa, que você vai lá procurar
não acha. Então, Aí já vale a máxima, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Eu falo, não estou pedindo para fazer, não, mas mantém o que foi feito. Verdade. Ô, Lízia, e você, como psicóloga, agora tira a psicóloga de cena, você tem a sua casa, a sua ordem, tem alguma coisa que te tira do sério, assim, quando está desorganizado, alguma coisa específica? A cozinha, o armário, a gaveta, você procura uma coisa e não acha? Qual que é a sua... É muito no que as meninas disseram, assim, né? Não está onde normalmente deveria estar, né? E aí me faz refletir, assim, o quanto que esse outro me ama, né? Porque esse é um ato de amor também, né? Não atrapalhar o outro. Mesmo, né? Simplificar a vida, né? Você não precisa essencialmente fazer tudo pelo outro, mas só de você não atrapalhar já é uma demonstração de amor. E é com essa frase maravilhosa que a gente vai encerrar o Chá das 4 de hoje, gente. Só de você não atrapalhar já é um ato de amor, né? Então, às vezes, vocês aí que são recém-casados, né? Tirou do lugar, coloca no lugar, tirou a roupa, põe no lugar certo. Pequenos gestos desestressam, tornam a vida mais leve e organiza a gente por dentro. Mas se você não está conseguindo lidar com essa desordem e ela está te incomodando cada vez mais, você está procrastinando as questões, então talvez seja a hora mesmo de você procurar um profissional. Não apenas uma personal organizer, mas um terapeuta, um psiquiatra, porque às vezes é apenas o reflexo do que está errado dentro, do que está desorganizado na alma. E vale muito a pena a gente puxar esse fio aí para a gente organizar tudo por dentro também. Que Deus abençoe vocês. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito, Lízia. Obrigada por ter vindo participar desse chá. Isa, obrigada por ter dado esse tempo demais. que era da Live pra gente. Mas eu me organizei para estar aqui. Aí, maravilha. Já começou bem. Ótimo. Organizou as mamadas da Live, gente, pra estar com a gente. Carlinha, obrigada, viu, minha flor? Prazer é meu. Substituindo a Simone aí com mestria. Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo chá, se Deus quiser.